Fala, viajantes! Bora bater um papo interessantíssimo hoje. Quem quer saber um pouquinho aí sobre a pessoa que eu considero mais injustiçada pela crendice popular e pelos youtubers de plantão? Nostradamus. Se você quer saber e se interessa sobre esse assunto, fica aqui que eu tenho certeza que você vai gostar desse conteúdo. Tentei reunir as informações mais fidedignas possíveis para que a gente possa limpar a ficha do camarada aqui nessa rede social. Gente, se você gosta desse tipo de assunto histórico, que a gente vai bater um papo hoje. Quem foi Michel de Nostradamus? Nostradamus, ele veio de uma família judia que migrou para a Europa, assim como muitas outras, depois que aconteceu a dispersão em Israel. Muitos judeus se mudou para a Europa, eles viviam pacificamente até que o cristianismo foi ali crescendo, mais em forma de catolicismo, e a gente bem sabe que, por causa disso, começaram aí a ter abusos por parte da Igreja Católica, e começa assim o período da Inquisição. E nesse período, a Igreja Católica, ela perseguia qualquer tipo de religião ou pensamento que fosse contra aquilo que eles tinham como norma ou regra. E por causa disso, muitos judeus passaram a ser perseguidos na Europa. Em forma de se proteger, o avô paterno de Nostradamus fez com que a família se convertesse ao catolicismo. Então, eles passaram a ter o sobrenome aí, Nostradamus, que tem uma origem cristã católica. Por conta disso, ele recebeu esse nome, Michel de Nostradamus. Tendo nascido em 1503, ele tinha 8 irmãos, uma família bem grande, né, judia, e apesar deles terem de fachada o catolicismo, dentro de casa eles tinham uma educação judaica, e o avô materno do Nostradamus ficou aí encarregado de passar muitos ensinamentos para ele, percebendo-se desde criança que ele era um menino bem superdotado, ele gostava de aprender, era curioso e tinha facilidade de aprendizagem. O avô materno de Nostradamus começa aí a tutoriar o neto, ensinando ele matemática e línguas, inclusive o latim. E ele cresceu aí aprendendo não só coisas seculares, mas também a cultura judaica com seu avô, entrando aí também, acredito eu, nos ensinos da Cabala, que é um lado mais místico aí da religião judaica. Eu acho que por isso o Nostradamus carregou aí um estigma na história dele por conta dessa questão da Cabala e do estudo da astrologia, dos astros e tudo mais. Isso ficou muito impregnado na história dele e apagou as outras questões que foram tão interessantes quanto. Quando Nostradamus fez 14 anos, ele foi estudar medicina na Universidade de Avignon. Ele ficou ali estudando por 1 ano. Pois é, pasmem, gente, o pessoal naquela época eles faleciam cedo, mas também eles começavam a vida muito cedo. Então, com 14 anos, ele já estava na Universidade de Medicina. Por um infortúnio, aconteceu de ter um episódio de peste negra ali, e ele teve que parar os estudos dele. Por conta disso, ele começou a fazer viagens ali pela França, estudando e aplicando as coisas que ele tinha aprendido na universidade, esse período que ele teve que sair de Avignon. Passou um momento sabático ali, estudando ervas, colocando em prática as coisas que ele tinha aprendido na universidade, nesse período que ele teve que sair de lá. Posteriormente, em 1522, ele toma a decisão de ir para uma outra universidade, foi a Universidade de Montpellier. Foi lá que ele terminou medicina e se doutorou, se tornando um médico de relativo prestígio por conta da família e todo o histórico, etc e tal. Então ele já saiu da universidade bem requisitado. Quero abrir um adendo aqui que foi muito importante na história de Nostradamus, que foi a questão da peste negra. Inclusive esse episódio aí na universidade da qual ele primeiro regressou. A peste negra, ela entrou na Europa em 1347. E por que desse nome? Foi uma doença que entrou por meio do Mar Negro. Mercadores que vinham trazer cargas passaram essa doença por meio de pulgas e ficam em ratos, picam aí o ser humano e essa doença se alastra porque na época não tinha um tratamento eficaz, então a pessoa sangrava até a morte, o pulmão dela ficava tão sensível que esfarelava, a pessoa tossia pedaços do pulmão, ou ela sangrava e tinha hemorragia até falecer, e por conta disso as excreções da pessoa passava para as outras. Naquela época não tinha higiene, então era uma doença de muito fácil contágio, né? As pessoas não tinham costume de tomar banho, de lavar a mão. Como era uma doença que produzia muita excreção,
por meio de sangue, nas fezes. Então era uma doença de muito fácil contágio. As cidades, elas não eram muito limpas, as pulgas se alastraram muito rápido. Se uma pessoa pegava rapidamente, todas as pessoas dentro da casa dela pegavam também. E os tratamentos eram muito ineficazes, porque as pessoas não conheciam antibiótico. E ela passou a se chamar peste negra porque ela entrou pelo Mar Negro. Essa doença foi muito evidente na vida do Nostradamus. Primeiro, ele teve que sair da universidade. Segundo, ele teve um primeiro casamento em que ele teve 2 filhos e a esposa e os filhos vieram a falecer por conta dessa praga. E foi bem irônico porque muitas das viagens que ele fazia a trabalho, ele fazia para atender pessoas atacadas pela peste negra. E aqui vem a questão, né? Infelizmente, por ele ter essa má fama pela questão das profecias, essa parte da vida dele fica muito apagada e muitas pessoas acabam não conhecendo. Mas o Nostradamus, ele era uma pessoa bem pautada em coisas científicas. Engraçado, né? Ele é bem conhecido pelas coisas esotéricas, mas ele era bem pautado nas coisas científicas, porque ele tratava os pacientes com receitas que ele fazia de suplementos alimentares e muitas delas ficavam curadas, saradas. Ele é muito conhecido no meio acadêmico por conta de uma pastilha que ele fazia aí de pétalas de rosas que era rica em vitamina C. Isso ajudava as pessoas a fortalecerem o sistema imunológico e elas ficavam bem rapidamente. Ele não tinha o costume de usar o tipo de tratamento que era usado por outros médicos. Médico naquela época, ele era meio tido como um carniceiro, digamos assim, porque era bem complicado. Os tratamentos, eles eram muito primários. As coisas eram feitas muito no teste, no achismo, nas crendices populares, que eram muito fortes na época. E é irônico que ele tenha sido vítima. É irônico que uma pessoa tão pragmática tenha sido vítima das propagandas aí em torno do nome dele. Então ele passou aí tempo em caravanas, tratando as pessoas de peste negra e algumas outras questões. E ele começou a ganhar notoriedade, fama e ser um médico bem conhecido e respeitado. Ele começou então a se envolver numa relação de amizade com a Catarina de Médici e durante esse período ele passou a se dedicar muito mais à questão da astrologia, cabala, questões religiosas do que a medicina em si. Ele dava ali um suporte para a realeza, era como se fosse um médico de família. As pessoas tinham uma certa conexão com ele em relação a coisas que ele falava e elas acabavam conectando aquelas falas a eventos que aconteciam, então ele começou a ficar conhecido por causa disso e a criar uma certa aura de mistério sobre ele. Ele teve aí alguns conselhos que ele dava para as pessoas e acabava, por exemplo, no caso do marido da Catarina de Médici, que acabou se machucando aí, vindo a óbito. Isso ficou muito marcado na vida dele durante o período que ele teve ali com a realeza e ele começou a ganhar fama por causa dessas questões esotéricas e de ocultismo. Porém, hoje em dia, há muitos historiadores, linguistas, pessoas que fazem tradução, elas têm muito certo de que a Nostradamus, ele tinha muito mais conexão com a história, com fatos passados, porque ele acreditava que a história se repetia. Então, ele tinha ali escritos que ele tentava encaixar um evento ao outro ali para dar um certo conselho para as pessoas, porque ele era, de certa forma, conselheiro ali da realeza. Então, ele tinha muito mais essa questão de palavras de sabedoria do que de uma previsão do futuro em si, porque as frases dele, as coisas que ele escrevia, são frases que podem ser encaixadas em muitos eventos. São palavras de dúbio sentido e não são coisas específicas, que falam datas, nomes de pessoas e fala não é isso aqui, como uma profecia mesmo. São coisas que podem ser encaixadas em vários eventos da história. Mas se teve algo que mudou de fato essa percepção sobre Nostradamus, foi, pasmem, o nazismo. Não sei se vocês conhecem, mas Hitler, ele tinha um ministro da propaganda que se chamava Joseph Goebbels. E a mulher, a esposa de Joseph, Magda Goebbels, ela pegou uma profecia de Nostradamus e levou ao marido dela. O que eles fizeram? O Joseph, ele era uma pessoa muito perspicaz. Praticamente foi ele que fez carreira política, o marketing do Hitler. E o que eles fizeram? Eles fizeram folhetos encaixando o governo do Hitler nas profecias de Nostradamus. E eles saíram jogando durante a guerra. Eles pegavam aviões e jogavam folhetos nas cidades para as populações, enviar mensagens e tudo mais, e tinham esses folhetos de propaganda política que eles
jogavam para as pessoas se afiliarem ao partido, as ideias que eles queriam que as pessoas se afiliassem. Meio que um folhetim da fofoca. E aí eles pegaram uma profecia de Nostradamus e encaixaram ali como se ele estivesse falando de Hitler e de que Hitler ia ganhar a guerra. Isso foi uma das coisas que mais... Foi ali que começou realmente a ter uma conexão e as pessoas, inclusive até hoje, conectam muitas coisas desse regime com profecias de Nostradamus, sendo que o próprio Joseph Goebbels que fez isso para poder, né, dar um upgrade aí no marketing do Hitler. Então por aí vocês veem, né, coitado do Nostradamus. Coitado, ele não merecia esse legado, sinceramente. Antes de falecer, em 1566, o Nostradamus teve um segundo casamento, em que ele teve 6 filhos. Ele casou com uma mulher de bens, de posses. Dizem que foi um casamento por interesse, mas ela foi uma mulher que realmente foi patrona do Nostradamus. Ela teve um papel muito importante aí nessa questão financeira para ele, porque naquela época médico ele não ganhava como hoje, né? Não tinha o mesmo ganho que se tem hoje, então ela foi um suporte ali, um pilar importante na vida dele. E em 1566, por uma questão de saúde não tratada, porque ele tinha gota e artrite, e a gota, como se sabe, se ela não for tratada, ela acaba trazendo aí insuficiência cardíaca e outras questões. Então, ele começou a ter problemas respiratórios e cardíacos por conta da gota, e veio aí a falecer com 63 anos de idade aproximadamente. Mas como legado, ironicamente, o Nostradamus ele deixou uma literatura bem empírica. Ele era uma pessoa bem Caxias em termos de testar as coisas, bem científico mesmo. Inclusive ele deixou livros de receitas, coisas que ele testava, né, para ver se realmente funcionava ou não, descartava ali. Infelizmente isso foi tirado da biografia dele por conta dessas questões de marketing, mídia, etc e tal, porque traz visualização, né, gente? Sempre que você coloca algo assim bem alarmante, profecia de fim de mundo, que isso ou aquilo vai acontecer, chama bastante atenção, você captura a atenção das pessoas. Por exemplo, mesmo no regime nazista, eles usavam muito isso de amedrontar as pessoas para que elas ficassem cativas do medo e obedecessem aqui as ideias que eles queriam implantar na mente delas. Isso serve um pouco de aprendizagem pra gente ponderar quando a gente lê alguma coisa assim, ou escuta algo, buscar, para que seja pego aí de marionete. A gente não se vê vítima aí de pessoas que queiram nos influenciar, estar com medo, para que elas possam nos manipular da forma que elas bem entendem. Vamos supor, no caso do regime ali, né, na guerra, as pessoas estavam com muito medo, elas estavam passando por momentos de privação, de fome, então para elas aquilo ali era o fim do mundo estava acabando. Então, quando o mundo está acabando, você corre atrás do quê? Uma certa segurança, que é uma profecia, algo que você tem esperança para você poder se agarrar. Nostradamus foi muito usado nesse sentido aí, mas ele teve um trabalho incrível como médico e merece nossos aplausos por todo o legado científico que ele deixou. E realmente, ciência é você testar, você estudar, você ter essa visão empírica das coisas. Eu acredito que eu não estou esquecendo de nada, mas se você tem algum comentário, algo para acrescentar, deixa aqui nos comentários embaixo pra gente. Curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal para ajudar a gente a fazer essa comunidade crescer. E bora lá, encontro vocês no nosso próximo conteúdo. Um beijinho e até a próxima. Tchau, tchau.